Você está ouvindo o MesaCast do Mesa para Quatro. Senhoras e senhores, meninos e meninas, estamos começando mais um MesaCast para falar novamente sobre o universo de Tolkien. Nós vamos falar especificamente sobre a trilogia O Hobbit, ou tentar, né? Porque é muita coisa para se falar numa gravação só. Efraim Fernandes aqui e numa toca no chão vivia um Hobbit. E aí, como vocês estão? Aqui é Camila Santana. Mais uma vez, obrigada por estar aqui, Efraim, todo mundo. E eu posso dizer logo de imediato que a maior mentira dessa trilogia é uma mulher preferir qualquer outro cara do que o Legolas. Fala, galera, aqui é o Marcos Moviola. E assim, um era pouco, dois seria bom. Três foi demais. Fala, galera, aqui é Rafael Teodoro e eu disse antes de começar a gravação, Marcos Moviola, a gente sempre tem o dom de um tirar a entrada do outro. Vamos combinar? Não, ninguém vai tirar a minha. Claro que não, porque você tirou a dos outros. Eu sabia que isso ia acontecer. E vou citar o próprio Bilbo. Sabe como eu me sinto? Um pequeno pedaço de manteiga espalhado numa grande fatia de pão. Essa é a trilogia Hobbit. Perfeito. Eu também sinto isso. Assim, eu vou dar a sinopse básica do primeiro filme, que eu acho que serve de ponto de partida para essa trilogia, que fala o seguinte: como a maioria dos hobbits, Bilbo Bolseiro leva uma vida tranquila até o dia que recebe uma missão do mago Gandalf. Acompanhado por um grupo de anões, ele parte numa jornada até a Montanha Solitária para libertar o reino de Erebor do dragão Smaug. Então, assim, essa é a premissa básica, que é o chamado para a aventura, né? E aí, essa trilogia, assim, eu não curto tanto essa trilogia, tá? Porque houve problemas ali na produção, enfim. Eu não curto tanto essa trilogia, mas eles fazem questão de linkar a trilogia Hobbit com a do Senhor dos Anéis, de uma certa forma, né? Porque a gente vê o Bilbo e a gente vê o Frodo ali, né? Da primeira trilogia, né? E é assim, cara, é uma história contando acontecimentos passados, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, tá? Que vocês são Tolkien bitches. No filme são 60 anos antes de Senhor dos Anéis, é isso? 60 anos antes de O Senhor dos Anéis. Cara, o Frodo, quando começa O Senhor dos Anéis, ele tem 60 anos. É isso que eu ia falar. 60 anos na cronologia dos filmes. Dois filmes, porque eu não sei se tem diferença nas obras, né, do Tolkien. Não sei se é ao mesmo tempo, a mesma cronologia. Não, essa, pelo menos, que o Moviola falou, é a principal, assim. Desde quando o Frodo pega o Anel do Bilbo, passa ali bastante tempo, entendeu? E o Frodo é bem mais velho do que os outros 3 hobbits na história original, né? No Senhor dos Anéis. Tipo, essa trilogia termina e, tipo, o Frodo nasce. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Ou pouco depois, 10 anos depois, assim, eu não sei exatamente o tempo que leva de um para o outro, sinceramente. Teria que pegar os anais aqui da história. Teria que saber, tem que ver qual é. Deixa eu ver isso aqui agora. Em que ano rolou a Batalha dos 5 Exércitos? Eu tô com o meu exemplar do Senhor dos Anéis aqui, vendo também os apêndices para pegar direitinho isso aí. Alguns momentos depois... A Batalha dos 5 Exércitos aconteceu em 2941 da Terceira Era. Em que ano, Frodo? Em que ano foi o 111º aniversário do Bilbo? Foi no ano 3001. Exatamente 60 anos. Exatamente 60 anos. Foi o dia que o Gandalf chegou lá no condado, que foi pro aniversário do Bilbo de 111 anos. São 60 anos, desde a Batalha dos 5 Exércitos até o Gandalf chegar no condado para o aniversário do Bilbo. Sendo que do aniversário do Bilbo até o Frodo sair do condado e começar a aventura, tem um gap de tempo também, entendeu? Tem uns 12 anos, assim. Tem uma centralização de tempo, mas para fins de podcast, fins de filme, 60 anos. Vamos embora. Eu gosto dos anões, e tem toda aquela coisa, né, que é achado... Pelo amor de Deus, anãos. Não fala mais anões nunca mais na sua vida quando se fala de Senhor dos Anéis. Na verdade, as duas formas estão corretas. Eu pesquisei hoje, porque eu sempre aprendi que o plural era anões. Mas é por causa do Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. É por causa do Senhor dos Anéis. Não é politicamente incorreto. É porque, por causa do Senhor dos Anéis, a tradução para esses seres mágicos, místicos e fantasiosos, anãos, é anãos, não anões. Então, Tokebit é isso. O correto não é anões, é anãos.
Enfim, vamos falar dessa galera aí que eu acho que recebe um devido destaque aí. O que você acha dessa boy band aí que tem uma porrada? São 12, 13, sei lá. Que, aliás, vão pra casa do coitado do Bilbo, fazem o diabo lá e eu acho que até estendem demais essa cena. Mas, enfim, Nossa. digam aí. No filme, no Senhor dos Anéis, o Frodo já pega o anel, já vai logo ali em seguida da festa do tio dele, né? No livro que ainda tem mais uma passagem de bastante tempo até começar a aventura do Frodo. Mas nessa cena aí, voltando agora para o assunto principal, nessa cena dos anões chegando, eu me senti muito no filme Mãe, da Jennifer Lawrence, quando do nada começa a pipocar um monte de gente na casa aí, e você começa a ficar desesperado, que o pessoal começa a fazer bagunça e vai entrando. Eu senti a mesmíssima coisa. Falei, caraca, lembra, né? Me fez lembrar. Que ele recebe um, depois entra outro e vai entrando e pega o negócio para comer, e pega o copo, pega não sei o quê, e o cara tá lá, tipo, não mexe nisso, não mexe naquilo, não mexe naquilo outro. E o pessoal vai entrando e é um chamado pra aventura assim, meio que, não, você tem que ir, vamos, bora. Não dá nenhuma chance de pensar um pouco mais sobre. E é longo, como a Efraim falou, cara. Putz, grila, cara. Aquilo aqui é 1 hora de filme. É 1 hora de filme. E é muita é maçante pra cacete, velho. Mas é para ser maçante, né? É igual, se você lembrar, de novo, a Sociedade do Anel, 1 hora dentro do condado, assim, antes deles saírem, sabe? É aquela coisa toda de mostrar o dia a dia, o cotidiano do Hobbit. Claro que, como o Hobbit ele veio o filme, né, 10 anos depois do Senhor dos Anéis, você poderia encurtar esse trecho, porque aí você já sabe como os hobbits vivem, né? Já sabe como é que é o dia a dia. Mas aí eu acho que vai daquela... Por isso que eu falei a frase inicial, né? Eles precisaram esticar para caber tudo em 3 filmes. Porque, gente, o livro do Hobbit, ele é menor do que o Senhor dos Anéis, do que qualquer um das 3 divisões do Senhor dos Anéis. Para quem não sabe, ou para quem sabe, existe um volume único com todos os livros, né? E cada exemplar, cada filme do Senhor dos Anéis tem um livro. Tem Sociedade do Anel, que é dividido em 2 partes, Duas Torres, dividido em 2 partes, e Retorno do Rei, dividido em 2 partes. O Hobbit, ele é menor do que essas 3 divisões. Então, você poderia ter feito um filme só. Mas quero trazer mais detalhes, mais riqueza de detalhes. Beleza. Caberia em 2 filmes. Não era a ideia do Guilherme Del Toro, porque o Del Toro a ideia do Guilherme. quem teria que dirigir, mas aí deu algum problema, e aí a Warner fazendo pressão, olha só, tem que sair esse filme, meu querido, então é você, Peter Jackson. Aí tu imagina, né? Toda uma produção aí pensada pro Del Toro tem que sair, vem outra pessoa e tem que dar continuidade para aquilo, e claramente aquela não deveria ser a visão dele. Então, cara, eu ainda bato palma pro Peter Jackson, porque ele ainda conseguiu fazer essa parada, entre aspas, funcionar. Mas se fosse com o Del Toro, talvez a homogeneidade da coisa fosse diferente e até melhor. Desculpa te cortar. Não, é porque o Del Toro, dizem, né, as más línguas, que parte da briga foi isso. Ele bateu o pé que seriam 2 filmes, e a Warner queria que fizesse 3 para fazer mais dinheiro. E ele falou que a história que ele criou era para 2 filmes, e aí já estava pessoal avançado, pré-produção, essas coisas todas. Tanto é que muito do enxerto que teve é o Legolas, porque o Legolas, para quem não sabe, não está em Hobbit. Então, todo aquele lance de Legolas, Tauriel, aquela questão, tudo isso foi trazido, o Legolas foi trazido para o Hobbit, e a Tauriel foi criada para o Hobbit, para você ter arco. Aquele lance da Tauriel com o Fini, é o Fini ou o Kili, não lembro agora? Merda, meu Deus. Cara, não bastasse a Evangeline Lilly tá no Lost e ter um triângulo amoroso, ela sai do Lost para cair no Hobbit e ter outro triângulo amoroso. Qual é o nome lá do menino lá, que é o que faz o Hobbit, que faz o anão? Porra, anão gatinho, anão bonito, cara, não tem que ser feio, mano. Não tem que ser feio, cara. É o Aidan Turner. Então, mas é um pouco sobre isso, né? Tanto é que a Tauriel estava fadada a não ficar com o Legolas, porque não tem nada sobre isso e não tem desenvolvimento pós isso. Então você não tem, nenhum personagem citado, porque eles poderiam citar alguma coisa em, sei lá, pegou uma vírgula do Senhor dos Anéis e desenvolver a história a partir dessa vírgula. Como, por exemplo, dá para ter um novo filme do Gollum agora, mas tem lore do Gollum. Tem. Esses 12 anos que a gente falou do Gandalf sair do condado, depois que do aniversário, ele vai procurar o Gollum com o Aragorn. Sim. Medo, muito medo. Não, medo nada. Pô, caraca, essa parada, The Hunt for Gollum, que deve ser o nome do filme, cara, é uma história muito maneira, cara. É uma história muito maneira do Aragorn. Eu tô com medo, cara, porque claramente é uma tentativa de tirar mais dinheiro, que eu entendo, né? O capitalismo é isso. Mas assim, cara, parece que o Andy Serkis ele vai dirigir. E assim, cara, o Andy Serkis, como diretor, fez umas paradas aí que... Jesus...
Cara, a minha preocupação com o Andy Serkis dirigindo esse filme é porque o Andy Serkis não gosta de maquiagem, né? É só digital. E esse, pra mim, foi um dos grandes problemas do Hobbit. Porque você tinha o Senhor dos Anéis, que todos aqueles orcs, né, com maquiagem prática, sabe? Mais realista, palpável. Aí você muda pro Hobbit. Todos os orcs eram digitais, ou praticamente todos. Os principais, hobbits não, orcs, né? Os principais orcs eram o Azog, né? Enfim, ficou muito pior. Ficou muito pior. E olha, você falou da diferença do Senhor dos Anéis, de tempo, né? Do Senhor dos Anéis pro Hobbit. A ideia era o quê? Melhorar, certo? Mas não, piorou. Isso é um problema. Sério, sabe? Você usar o CGI para quando a gente não pode, onde a gente não pode encostar, é uma coisa. Agora, você podendo fazer o negócio e não fazer, achando que vai ficar uma merda, eu duvido que o Del Toro faria um negócio desse, porque como conhecemos bem a filmografia do Del Toro, principalmente quando se trata de monstros, o cara vai lá e faz os efeitos práticos e bota aqui ali alguma coisa CGI para poder complementar. Mas o real tá ali, o palatável tá ali, em todos os filmes dele. Eu tenho a impressão de que o Peter Jackson não teria tempo de fazer da maneira como ele gostaria, porque todo o trabalho já devia estar muito adiantado. Então, até você refazer tudo pensando na direção que o Peter Jackson faria, porque, por exemplo, tinha cenas que ele estava gravando, parava a gravação e aí, tipo, ele reescrevia ali uma cena pra saber como é que vai encaixar no próximo momento que for gravar. Então, assim, deve ter sido uma pressão absurda pra cima desse cara. Mas sabe por que eu não acho que isso seria que isso é uma verdade? Porque ele foi inventar de fazer o filme em 48 frames e não 24. O que eu também não vejo muito sentido, né? Não tem. O que isso vai agregar na história, né? Poderia ter sentido se o funcionasse na narrativa, na linguagem. E não tem isso. Eu fui ver em 48 frames, eu fui louco, né? Só tinha um cinema aqui no Rio de Janeiro que rodava em 48 frames e eu fui lá na estreia pra poder ver, louco, pra ver isso. Eu falei, cara, e aí? Merda nenhuma. Caguei. Não mudou em porcaria nenhuma. Então não acrescentou em nada na narrativa, na linguagem, nada. Mas eu acho também que foi um pouco dos dois, né, que a gente estava falando. Ele teve que produzir alguma coisa, e aí a gente sabe que o digital ele leva menos tempo, né, como a gente falou aqui, do que efetivamente fazer o físico, né? E também vai com a ideia de trazer o Bolg, o Azog e tal, para trazer esse personagem vilão. Como é que aquele vilão de filme de mafioso, que é o Carcaça, né? Não é nem vilão, para mim é capanga. O capanga brucutu. Aí trouxeram isso para poder justificar algumas coisas. O Azog tem no lore, tá? O Azog é um orc importante, assim, na cadeia do Senhor dos Anéis. O Bolg, se eu não me lembro, não. O Azog, se eu não me engano, o Azog tá morto no livro. Ele morre quando ele enfrenta os anãos naquela. Até aparece no filme, aparece mostrando a batalha. Ele morre, mas aí no filme eles trazem eles de volta. Porque eu acho que quem persegue a companhia do Gandalf com os anãos é o Bolg, que é o filho, que é filho do Azog. Isso aí. Entendeu? E ele já tá morto e tal. Não rola isso. Mas enfim, o filme mudou isso, não tem problema. Problema zero com isso. Não tem diferença pra mim. O problema é quando não funciona. Deixa eu ver. Eu acho que ele morre. Porque assim, depois que. Se você lembrar, a galera que lembra dos Seus Anéis sabe que quando eles chegam em Múria, né, em Khazad-dûm, tá tudo morto, tem um bando de orc lá. Nos ataques ali na Guerra dos Anãos contra os orcs é que o Azog morre, entendeu? Então, aí o filho o Thorin, né, a família dele é meio que exilada de Múria, sai de lá, fica errante, aí por isso que eles estão procurando um novo local para morar e vão pensar no reino da Montanha Solitária, né? Mas o Azog morre ali. Mas a grande questão em si trazer o Azog e o Bolg morrer por Legolas, se não me engano, ou é o Thorin que mata ele? Acho que é o Thorin que mata ele, que o Thorin tá. É o Thorin que mata ele e depois ele morre. No filme. No final do filme é o Thorin, ele mata, mas também ele morre, né? E aí o Kili também morre, o anão gatinho morre lá. O Bolg que mata é o Legolas, né? O Bolg que mata é o Legolas quando ele controla o Troll. Não, porque assim, gente, eu gosto muito do Legolas, assim, também. Mas a gente sabe que o Peter Jackson não era pra estar lá. Desculpa, mas pra mim o Legolas está muito destacado de uma maneira negativa, assim, sabe? Achei que só tá lá precisamos de um nome forte. Aí botar. Eu não ficaria surpreso se tivessem chamado o ator que fez o Aragorn para fazer uma participação, para chamar e tal, e ele deve ter negado por algum motivo plausível. Tenho certeza disso.
É porque, assim, nessa época, o Aragorn acho que não estava na Ele não deve Terra. estar no livro. Ele não deve Não, estar no não, livro. ele não tá, nem ele nem Lego. Gente, o livro só tem Gandalf, Gandalf e Bilbo. É. O resto não tem ninguém, assim. O Thranduil, mas Thranduil não volta no Senhor dos Anéis, assim, não tem participação. Mas você falou aí a respeito do Aragorn, se eu não me engano, nessa época o Aragorn está percorrendo o mundo. Ele tá num porto lá no sul, cara, no sul da Terra-média, lutando contra os Easterlings, eu acho. Lutando contra os Easterlings no sul da Terra-média nesse período aí. Não, os Easterlings não, são os Haradins, não são? O Haradrim, eu tô com os Haradrins, é isso. Mas ele tem um período antes disso, quando ele atinge a maioridade, que ele tá com os filhos do Elrond, que o Elrond ele não tem só a Arwen, né? Ele tem 2 filhos gêmeos. Aí ele fica com dois caras aí percorrendo e tal. Foi quando o Elrond vê que ele realmente é um cara sinistrão e fala: olha, que isso aqui são a herança da tua casa. Eu tô dizendo pra você quem é. O seu nome não é Estel. O seu nome é Aragorn, seu pai é Arathorn. Toma aqui o cetro, toma aqui, enfim, maneiro. É nessa época aí, Efra, que lembra que lá no Senhor dos Anéis o Théoden fala, o meu avô falou que você cavalgou com ele e tal. Aí o Aragorn fala, eu lembro, ele era criança quando isso aconteceu, era nessa época. O Aragorn viaja por toda a Terra-média fazendo, tipo, missõezinhas em vários reinos, assim, ajudando. E ele é mega coroa, né? Porque por alguma explicação lá, ele tem, tipo, 90 anos, sei lá. Não ele tem 97. Ele tem 97 anos. Errou. É porque ele é do Nedain. Ele é do Nedain. Ele tem. Não é 86, não? É por aí, na faixa dos 80. Ele fala. No filme, na versão estendida do Duas Torres, ele fala pra. Não, é 87. Enfim, não lembro. Ele fala pra Elwyn. Então, é nesse diálogo que o Théoden fala, que ela fala, né? O meu avô lembrou de você lutando com ele, né? Lutando com ele, aí o Aragorn fala, ele era quase uma criança, como é que ele se lembra disso e tal. Ele tem boa memória. Entendeu? Fala... É só pra te falar por que o Aragorn não tá no Hobbit, no lore do Senhor dos Anéis, entendeu? Ele tá rodando o mundo, porque se você lembrar, quando a gente chega no Senhor dos Anéis, a gente já tá numa fase avançada da pré-guerra, antes do anel ser ativado. Você já teve Gondor tomando, o Mordor, perdão, tomando aquele lugar lá que os Nazgûl, né? Não, os Nazgûl, Minas Morgul. Toma aquilo ali, aí depois ele toma os Gilliant, aí o Boromir retoma os Gilliant, aí tem vários ataques dos Haradins. Haradins é aquele pessoal que vem de Mamute, lá tô ligado. Olifantes, então tem várias pequenas guerras, vários pequenos conflitos acontecendo por toda a Terra-média. Então, inclusive em Erebor. Isso. Inclusive em Erebor, porque os Nazgûl vão lá bater na porta do Dain Arenfoot, que ele, depois dos eventos da Batalha de 5 Exércitos, ele vira o rei, o Dain, de Erebor. Os Nazgûl vão lá bater lá na porta dele procurando o anel. Isso, é por isso que os Pés de Ferro, né, aquele pessoal do final do Hobbit chega lá montado em bode, que eu achei muito maneiro. Isso o Peter Jackson acertou, tá? Isso aí é outro nível. Por exemplo, muito legal. Colocar o Thranduil cavalgando o cervo. Pô! Incrível. Muito bom. Colocar os anões cavalgando os bodes. É bode, né? Errou feio, errou rude. Acho que ali é muito legal. Não, o Alce é o Thranduil. É o Thranduil. Os anãos que chegam lá. O Dain Arenfoot, que ele chamando o Thranduil de fadinha. Safada, fadinha. Caraca, muito bom, velho. Entendeu? Então, assim, os anãos que ficam lá, os orcs também, tem uma guerra acontecendo lá, por isso que eles não aparecem lá na última batalha dos homens contra, né, que junta homens, anãos lá, a batalha lá dos Campos do Pelennor, né, que tem Gondor, aparece a cavalgada dos Rohirris e tal. Não acontece aquilo lá, porque os anãos não estão lá lutando, porque eles estão lutando a guerra lá em cima. E os elfos ali da floresta do Thranduil, da fadinha do coisa, também tá tendo luta ali no meio da floresta. Então tá tendo vários focos de guerra em todo lugar. Porque quem só assiste os filmes entende que o Aragorn é humano. E aí o humano, né, tem até um teto de vida e depois caiu de Vasco. Mas se ele já existia nos eventos do Hobbit, e depois para o Senhor dos Anéis, e tem essa passagem enorme de tempo, de 60 anos, né, que a gente falou no início. Uhum. Então, que idade ele tem? Não, ele é humano sim, só que ele vem de um descendente de Númenor, que foi uma terra que foi o povo daquela terra, por eles se manterem fiel aos Valar, que são os deuses do mundo lá da Terra-média, enfim,
de Arda, né, que é o mundo todo lá da Terra-média, por eles se manterem fiéis aos Vala, eles receberam o poder de ter vida longa. O Aragorn morre com 200 e cacetada anos de idade, entendeu? A galera, os humanos comuns, que foi a galera de Rohan, por exemplo, outros humanos ali do oeste da Terra-média, lá por Bree, é onde ficava Arnor, né? Arnor era povoada por Dúnedain, principalmente, mas tinha uma galera lá de Arnor, que é no oeste da Terra-média, eles tinham uma vida normal, mas essa galera Dúnedain, que são os Ranger, né, da Terra-média, eles são abençoados com vida longa. Mas ele é humano. Isso, humano. Para maiores informações, eu sei que a galera não vai querer, mas dá uma assistida na série da Amazon, porque aborda um pouco isso. Eu acho que uma das coisas que faz com que a gente fique até o final, um dos atores, né, que tá ali, que faz a gente até ficar até o final, é a nova versão do Bilbo, né, cara, que é o Martin Freeman. Cara, eu acho que ele manda muito bem fazendo essa versão mais jovem do personagem, antes dele ser corrompido pelo anel, aquela coisa toda. Claro que não tem só apenas ele, né, tem outros atores também, mas eu acho que ele é dos atores, o Martin Freeman, que faz com que a gente queira acompanhar essa jornada, por mais que essa trilogia não seja tão boa assim. É sim, cara, e ele passa muito bem o ar do Hobbit, porque assim, ele consegue ser uma mescla, da minha visão, tá? Do que o Merry e o Pippin daquela questão de ser meio que ousado em alguns pontos, bem Merry e Pippin. Ele consegue ser o lance mais corajoso ali, mais fiel como o Sam é, e ele consegue também ter um lance, não vou dizer quase inocente, mas de perseverança que o Frodo tem. Então, o Martin Freeman, ele interpreta muito bem isso. Quando ele tem que ser meio que ousado, ele quando ele tem que ser mais, pô, cara, vocês estão fazendo besteira, deixa lá resolver, ele vai. Quando ele tem que ser mais protetivo, ele consegue ser. E assim, é um baita ator, né, cara? Uma das melhores escolhas, assim, em termos de elenco, né? Eu acho que 90% de todo o elenco do Senhor dos Anéis é bem escolhido. E aí eu falo Senhor dos Anéis e Hobbit, né? Para as funções que pretendem fazer. Mas o Martin Freeman é um baita ator e uma escolha acertada. A Galadriel, ela tá no livro também não, né? Também foi uma coisa só pro filme. Eita, porque ela aparece no filme. Tipo, cara, poderosa já, né? Não só a Galadriel, né? Da série. Tem o Elrond, o Gandalf, Galadriel, tem Saruman. O Conselho Branco, né? Conselho Branco, Conselho Branco. E até o Sauron aparece também, né? O Sauron ali é forçação de barra mesmo, tá? Porque no livro ele é sempre lembrado como necromante. Mas é o Sauron, tá? Só ninguém fala que é Sauron. É o Sauron. Aquela batalha que acontece no terceiro filme do Conselho Branco é mencionada no livro, ele não tá no livro, mas caramba, ainda bem que. E tá vendo? É aí que tá. Quando o cara sabe fazer um negócio que adiciona, funciona, né? Porque aquela batalha, pra mim, é uma das melhores coisas do terceiro filme, quiçá da trilogia, sabe? Eu concordo. Mas é isso mesmo. Eu tava aqui tentando puxar de cabeça, mas realmente eu acho que a batalha em si não é escrita, porque assim, o Gandalf, tá? Ao longo de todo o livro, o Gandalf desaparece várias vezes. E isso no filme também tem isso, mas no livro é o tempo todo. O Gandalf vai, arranja um probleminha e mete pé. Aí deixa a comitiva aí, fazer o que tem que fazer. Aí depois de não sei quanto tempo lá na frente, ele aparece, faz um terelelê e desaparece de novo. É o tempo todo nessa dinâmica, né? Ele aparecer, sair. E aí você subentende que uma dessas saídas e sumidas dele é porque ele está resolvendo essas outras coisas, entendeu? Porque ele também, ele desconfia do anel mágico que o Bilbo encontra, mas ele sabe, só que ele não vai investigar ao fundo, isso no Hobbit mesmo. Ele fala, anéis, porque inclusive, o Marcos deve lembrar, ou não, eu não sei, mas a ideia original do Hobbit era que aquele anel era só um anel mágico. Normal, básico. Normal. E aí, quando eles vão fazer o Senhor dos Anéis, é que eles fazem esse retcon e faz dizer que o anel do Bilbo é o anel mais poderoso de todos, e aí cria a história por trás. E aí depois vem esses enxertos ao longo que vai preenchendo a história, né? Que teve a luta do Conselho Branco, que o Gandalf tá procurando, né? Ele vai em Minas Tirith procurar
documentos, para saber do Anel do Isildur e tal, outros rolês que vão acontecendo. Mas Isso já é Seus Anéis, tá, gente? Isso aí Seus Anéis, isso já verdade. é Seus Anéis. Mas ao longo do rolê ele vai saindo para fazer as missõezinhas dele, mas, Camila, no livro a luta em si não tá descrita. É porque E o o que Gollum? acontece... O Gollum tinha na história do livro do Hobbit ou eles Sim, inventaram de trazer ele? sim. Charadas de escuro. Readers in the Dark. Tá sim. Aquelas charadas que eles fazem, tá no livro. Agora, não sei se tá todas. Agora não lembro. Mas... A ipsis literis ali, são 3 charadas. Pois é, e é bem legal. Essa cena, o primeiro filme podia terminar um pouco depois dali, porque ali era o clímax. Pra mim, foi o clímax do filme, tá? Porque, é muito maneiro. Primeiro que a interpretação do Andy Serkis, né? Tu consegue... Ali melhorou muito, pessoal, melhorou muito a questão do Gollum como personagem digital, sabe? Você consegue ver os detalhes das expressões dele, quando ele tá empolgado, quando ele tá na dúvida, tu consegue pegar cada detalhezinho da expressão, da atuação do Andy Serkis, eu acho fenomenal. Aquela cena é fenomenal. Pra mim é a melhor cena do filme, assim. Sem brincadeira nenhuma. Pra mim é a melhor cena do filme. E o filme podia acabar um pouco mais ali à frente, mas aí, claro, Hollywood, né? Vai arrumar uma batalhazinha, e ainda vai envolver a águia no meio do caminho. É nesse que bota a águia também? Eu acho que é, né? Eles botam águia, acho que é no primeiro. Aliás, uma coisa que eu nunca entendi, gente. Já que eles têm um raio de sei lá quantas águias, por que não pega aquela caceta daquela águia, leva até onde tem que levar pra resolver o assunto, sabe? Porque, tipo, parece ficar quebradinho a missão, sabe? Porque eu lembro que eles resgatam uma galera lá, eles resgatam Gandalf e a galera toda lá, os anões e tal, não sei o quê, e eles deixam eles num determinado ponto do trajeto onde eles têm que resolver as coisas dele. Por que não leva logo até a missão final? Acho que é tudo mais prático, né? Fred, porque dois caminhos. Primeiro que você tem que ter uma jornada, então as águias encurtariam a jornada. E o segundo, e o principal, é porque todos os 2 filmes, a ideia é que a missão seja sigilosa. Ninguém precisa saber, é só um bando andando. Então, uma águia voando, você consegue ver, que galera de bando de águia que ela ali roda no céu. Lembrando que as águias também não são, digamos assim, igual o pombo que a gente tem na rua enquanto costa vê. São animais e tal, místicos, mas são poucos, não são tantos assim. Né? Porque parece 80, né? E tem 2 questões também importantes que o pessoal acho que se esquece. Porque quando a gente fala de O Hobbit, por que eles não levaram os caras direto pra Erebor? Porque, cara, o que tem dentro de Erebor? Um dragão, cacete. Ele tá dormindo? Tá dormindo. Mas e se acorda? Como é que funciona? Entendeu? Aí no Senhor dos Anéis, por que não leva os caras de águia pra Montanha da Perdição? Os Nazgûl, gente. Quando o Frodo, o Sam e o Gollum estão passando pelos pântanos, tudo aquilo ali tá sendo patrulhado, cara. E aquilo ali é muito perto de Mordor. É na frente de Mordor. Não dá pra simplesmente levar, porque aquilo tá sendo patrulhado. O pessoal esquece desses detalhes, assim. Não é simplesmente... Não é tão simples quanto parece. Mas uma coisa que você falou, Marcos, da quebra do filme, eu sempre pensei isso. O primeiro filme da trilogia, eu acho ele bom. Bom, assim, ele tem um ritmo de aventura. Eu acho ok. Ele é um bom filme. Pra aventura, ele é bom. Só que o problema é que quando entra no segundo e terceiro filme, eles começam a tentar escalonar para a escala Senhor dos Anéis. E aí é que começa a ficar ruim, porque ele pega talvez ali 100 páginas e divide em 4 horas. Porque, gente, o livro de Hobbit, se não me engano, tem 200 e poucas páginas, ou 300 e pouquinho. Por aí. Entendeu? Então, assim, a metade do livro tá no primeiro filme. Tô lendo 3 dias, assim, brincando, assim. Eu acho até que termina bacana o primeiro filme, porque é quando o Smaug aparece, né, no final lá, no meio do ouro e tal, e tu já cria aquela antecipação. Caraca, vi um dragão aí que por sinal é o Benedito, né, o Cumberbatch, o Doutor Estranho, manda muito bem trabalho, que ele fez captura de movimento, né, trabalhou com voz também, puta que pariu, a voz desse cara, inclusive, ele forçava tanto a voz dele que o cara chegou a ter problema vocal, cuspia sangue e tal, assim, o cara fez um trabalho impecável, mas que pena que o filme não é tão bom assim. Não é. Desolação de Smaug, certo? Isso. Por que não tem a desolação? Por que não tem a desolação dele? Termina ele voando... E acabou. E acabou, velho. E não mata o cara. Caraca. Aí vai matar o cara no começo do terceiro. Exato, vai matar ele. Eu achei muito quebrado isso. Cara, você tirava Tauriel, você tirava. É longa demais a cena deles em Mirkwood. É muito longa. Eles ruim, presos cara. Lá. A cena, eu acho maneira a cena dos barris, eu acho maneira. Eu acho maneira. Mas ele ficou ali por muito tempo, fica aquela.
desculpa a expressão, gente, mas fica aquela punheta do Killy, Tauriel e não sei o que, pá, não sei o que lá, inclui o Legolas na parada, incha o negócio, e não sobra tempo pra matar a porcaria do dragão, que poderia ter matado no segundo filme, que é épico pra caraca. Mas é por isso, o Marcos, como eles tinham que fazer 3 filmes, pega um núcleo que não existe, coloca, pega o que é curto, estica, e, comercialmente falando, como você quer ter 3 filmes, se você mata o dragão no segundo filme, sobra o quê para dar o gancho para o terceiro? A batalha de 5 Mas então, exércitos. quem sabe da batalha é quem lê o Hobbit. Então o negócio, cara, beleza, são 3 filmes, mas pra que 3 horas? Isso eu concordo. Pra que 3 horas? Quer fazer 2 É horas? verdade. Mas acho que quis acompanhar, né, a trajetória dos outros filmes, assim. Eu Só acho que aí que acontecem esses problemas. Pois é, não, Camila, o que acontece é que o Peter Jackson, eu gosto do cara, sabe? O cara trouxe para mim a melhor experiência cinematográfica que eu tive na minha vida. Cinematográfica que eu digo, assim, não é que o Senhor dos Anéis é meu filme favorito, é que quando eu fui no cinema ver um filme, eu não tive experiência melhor em toda a minha vida. E ele trouxe isso pra mim, eu sou muito grato a ele, só que eu acho que ele comprou a própria lenda, sabe? É que nem o Zack Snyder, mesma coisa. Comprou a própria lenda, sou um baita diretor, não preciso de ninguém, e daí fazendo um monte de merda por aí, entendeu? E isso não é legal, cara. Não é legal. Eu tenho a impressão, assim, eu posso estar completamente enganado, tá falando uma maior merda do mundo, mas eu tenho a impressão que não tinha tanto pra contar assim. É por isso que eles sabe, ficam enchendo linguiça, sabe? Não tinha. E não tinha mesmo. Cara, é muito simples, é muito direta a história do Hobbit. Simples, mas muito boa. É muito simples e direto. É uma galera pra pegar um cara num lugar, levar esse cara até um outro lugar. Tem algumas coisas no meio do caminho, claro, vai ter, não tem problema. Tem eles indo a Rivendell, ok. Tem eles passando pela briga dos gigantes lá, que é uma coisa que eu poderia ter tirado. Tem eles enfrentando o Rei Goblin, ok, bacana, para ter uma açãozinha no primeiro filme, tudo bem. Tem os Smaug, tá tudo lá. E a Batalha dos 5 Exércitos. Mas são esses pontos. Por que você colocar outras coisas? Eu não sou contra a adaptação, sabe? Você colocar coisas novas e tal para enriquecer a narrativa. Só que a narrativa já era curta o suficiente. Você não precisava para ficar enxuta, não inchada, sabe? Você não precisava colocar enxertos. Falei muito X agora. E ainda mais sabendo que tem o personagem. Eu não sei se é enxerto, tá? Me corrijam aí se não for o caso. Mas a gente tem o Luke Evans e os filhos, mano, pai solteiro. Se não é. Pascal, quando eles nem conhecem o Pedro Pascal, eles são um pai solteiro. Cara, eu acho muito chato isso, cara. Puta que me pariu, cara. Aquele cara pegando dinheiro, vestido de mulher. Nossa. O Godfrey. Aquilo é ruim, mas é ruim num nível que é indescritível, cara. Eu não sei como aquilo não foi cortado na edição. Eu sinceramente. Porque, cara, se cortasse teria menos coisa e aí não ia ter. Não, mas é horrível, cara. É Exatamente. Horrível. Mas quando não funciona, tem que cortar, cara. Quando não funciona, tem que cortar. Aquilo não funciona, aquilo não é engraçado, aquilo não é legal, sabe? É muito escroto. É ruim demais. Aí eu sinto que eles tentaram dar um ar meio de Aragorn pro personagem do Luke Evans. Eu esqueci o nome do personagem, mas enfim. Eles tentaram meio que dar um ar de Aragorn pra ele e tal. Isso. Não desceu muito pra mim, cara. Sinceramente. Tem o Alfred também, né? Que é esse aí, né? Que se finge de o Isso Bart é muito ruim, cara. O Bart particularmente não me incomoda não, porque o Bart é não vou dizer a alegoria, né? Mas ele vem antes, né? Do Aragorn, assim, na história da escrita dos livros, né? Uhum. Ele é isso mesmo, é um homem honrado e tal, e é naquele naipe. Só que, se eu não me engano, é isso mesmo, né? Ele vai, mata o Smaug, aí ele vai lá pegar o ouro e é isso. Não tem muita também hombridade de, meu Deus, como eu sou acima do bem e do mal. Mas é isso mesmo. Cara, eu achei que o Smaug ia tocar o terror, ia fazer geral de churrasco. Até faz. Mas eu fiquei assim, tá, é isso. Sabe? Tipo, quando eu tava no cinema, tá legal, show. Mas então uma coisa que eu ouvi, isso não é uma ideia minha, eu devo ter escutado isso no Nerdcast da vida, que fala assim, já que botou o Legolas no filme, por que eu não boto esse filho da mãe pra tirar a flecha e acertar os Smaug, não? Dá uma função pro cara, né, cara? Pelo amor de Deus, é mais difícil. Tinha que inventar que o outro era arqueiro também e apoiar a flecha no ombro do moleque. Olhe para mim, não olhe para o lado, olhe para mim. Ele, tá bom, papai, tá bom. Não, e aquela flecha, né, levava o moleque junto, né? Porque, aquilo ali. No mínimo era um deslocamento de escápula ali, eu acho. Com certeza. Mas essa flecha tá no lore do Senhor dos Anéis, tá? Tá, sim. Eu acho que ficou mais épica no filme, porque é uma flecha
flecha normal, tá? Não é uma flechona e tal, que jogada por uma balista, não. Mas não é a mesma flecha que matou um outro dragão lá atrás? O Glaurung? Eu acho que é. Ou Encaladon? Encaladon quem matou foi o... Não matou. O pai do Elrond, que eu esqueci o nome agora. Não, mas é a luz lá do Elend. Não, Elend não. A luz do... Erendio. Elend é o avô o tataravô do Aragorn. É o Erendio, que vai estar voando no céu, fazendo a lua e o sol. Mas essa flecha, se eu não me engano, foi a que feriu lá, abriu a mesma brecha em um dragão desses lá da época do Morgoth, e é a mesma flecha que mata o Smaug. Se eu não me engano, tem que depois dar uma estudada nisso com a fundo. Mas, assim, concordo com vocês de maneira geral, tá? É porque, Efra, aquilo que a gente tá falando, né? Teve tanto enxerto de coisa que não tem nada a ver, que aí quando você pega e coloca o que tá no livro, parece não fazer sentido. Pô, tu tem um Legolas, um arqueiro mega power blast, aí o Smaug. Cara, o Smaug, ele só vira o terror da cidadezinha do lago. A cidade do lago é pequena, entendeu? Ele vai lá, toca fogo na cidade do lago e teoricamente voltaria para dormir, entendeu? Não é uma questão de como o Senhor dos Anéis, que a gente está falando de reinos, de superguerra e tal. A vila é pequena. Se tu olha no mapa da Terra-média, a cidade do lago, cara, é um ponto, entendeu? Entre aspas aqui, falando da cidade no estado do Rio de Janeiro, é aquelas ilhas ali, Paquetá, Paraty, que, cara, virou 2 curvas, acabou a cidade, entendeu? E aí, só que você pega o filme, faz ele em 3, você acaba tendo que dar grandiosidade para uma coisa que teoricamente não é tão grande. A história do Hobbit é uma aventura, vou ali e resolvo o problema e vou embora. É só isso. Não, e fora que, pensando nessa questão, a gente tem um Legolas que não tá nerfado, né? Que ele faz um monte naquela parte que os anões estão no rio, na cachoeira, que eles estão dentro dos barris. Ele vai, ele corre, ele pula, ele dá pirueta. No último filme, então, na última batalha mesmo, lá na montanha, e pula de um ponto, e pula de outro, e joga flecha, não sei o quê. Então, assim, dava pra ele ter resolvido mesmo a questão do dragão, até de um jeito bem simples, porque o que ele consegue fazer, ele não é nerfado. Ele é nerfado pro Senhor dos Anéis, na verdade, né? Porque o Legolas do Hobbit... exatamente. O Legolas do Hobbit sentava em cima do Nazgûl lá e atacando flecha em todo mundo, tipo. Meteram Daddy Issues ali, o Legolas com o pai dele, o Rei da Floresta lá, a Fada da Floresta lá, insuportável esse personagem. Mas o pai cara. dele tá na história, Efra. Meu Deus do céu, insuportável. Ele tá o filho. Não, eu show, mas assim... Adoro o Thranduil, adoro. Desculpa, mas para mim é um dos melhores personagens. E ele, na minha visão, ele ainda fica melhor visualmente do que nos livros. Porque ele é para ser ceboso, ele é para ter esse ar de altivez mesmo, porque tem a ver com a subsequência da família dele. Lembra quando o Moviola até falou aqui da questão das águias? Lembra quando tá no Senhor dos Anéis, o Frodo, o Sam e o Gollum estão lá naquele pântano que tem um bando de elfo morto, que o Nazgûl até briga com ele, que o Frodo cai na água lá, lembra dessa cena? Aqueles elfos ali são os elfos da vila, né, do reino do Thranduil. Se você lembrar lá no Senhor dos Anéis, tem aquela guerra, a última guerra, aliança dos homens e dos elfos, que a Galadriel narra isso logo no começo, que cortam a mão do Sauron, aquela coisa toda. Os elfos dessa equipe aí do Thranduil, que são os elfos da floresta, né, os pais e tal, eles não queriam obedecer o comando. Eles falaram assim, a gente resolve a guerra. A gente não vai com vocês. Eles avançam antes da comitiva dos homens e dos anãos, dos homens e dos elfos da colisão, né, da última aliança pelo coisa. E morre todo mundo. Então eles se acham a rainha da cocada preta mesmo. Os elfos da floresta, eles se acham melhores do que os outros elfos. E por aí você tem que ir lá pegar Silmarillion para entender a árvore genealógica do processo. Então o Thranduil ser assim, ceboso, altivo, olhar os outros de cima para baixo, todo mundo é inferior a ele, cara, faz muito sentido e é muito maneiro. Só uma dúvida aqui. O Saruman, porque assim, a gente sabe que o Saruman ele é corrompido e tudo mais. Mas na trilogia do Hobbit, ele já estava corrompido, ele já estava do lado do Lorde das Trevas, caralho a 4, ou ainda ele estava de boa nessa época? Porque eu sempre faço confusão com isso. Não sei se o Marcos já responder essa, mas é depois, tá? Até o Hobbit, ele tá
É porque ele aparece pouco no Hobbit, né? Ele só é citado. Porque eu vejo que ele ele participa do resgate do Gandalf, né? Nessa trilogia do Hobbit, tem uma cena que eles vão lá resgatar o Gandalf, né? Sim, é o Conselho Branco, né? Que se junta para lutar contra o Necromante e tal. Então, nesse momento, o Saruman ainda é do bem. Depois desse momento, ele diz que vai investigar, e aí ele começa a usar a fundo a Palantir, que é aquela bola preta, né? Que ele fica vendo o olho do Sauron. E o grande lance é que ele acha que ele tem poder o suficiente para encontrar o anel e dominar o Sauron. Então, o grande lance é que o Sauron faz ele pensar que ele pode ser dominado pelo Saruman. E o Saruman começa a trabalhar por si próprio, achando que vai dar o golpe no Sauron. Só que, na verdade, é o Sauron meio que... não, sabe? Envenenando a mente do Saruman, pro Saruman achar que é mais forte do que o Sauron. Lembrando, gente, que o Sauron é tipo um deus, tá? No lore dos Senhor dos Anéis. Far over the misty mountains cold. Vamos falar do Thorin? É um cara que eu gosto, é um cara que eu curto, sabe? Ele é meio turrão, cabeça dura, tá sempre de mau humor. Basicamente sou eu na vida. E assim, cara, eu gosto desse cara. Inclusive, até rolavam rumores aí de que ele poderia ser o Batman, tipo, antes do Snyder vir com o Batman dele, né? Lá em 2016, rolava o papo de que ele poderia ter sido o Batman. Aí o pessoal meio que torceu o nariz, mas enfim. E, cara, eu não lembro mais de ver esse cara em nenhuma outra grande produção, né? Então, a única grande referência que eu tenho desse ator é ele ter feito o Thorin nessa trilogia. É o Armitage, né? Richard Armitage, se não me engano. Eu acho que é isso, Richard Armitage. É o nome dele. Ele faz muita série britânica. Tem uma série que ele faz. Tem até na Netflix, Não Olhe Pra Trás. Sei lá. Tem até vídeo no meu canal sobre essa série. Ele faz muita série britânica. Realmente não aparece tanto. Mas ele faz um bom Thorin. Mas eu acho que é um Thorin mais aborrecido do que um. Claro que tem toda a questão, né, dele ser um rei meio que deposto, um rei errante, né, e tal, enfim. Mas eu acho que ele faz bem. O cara começa a ficar meio maluco das ideias, começa a ficar com aquela obsessão toda com relação a... Caralho, maluco, que porra é essa? É isso, gente. É ele falando pro Bard. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Até medo dessa porra, meu irmão. Come uma pastilha aí. Mas enfim, eu gosto desse cara. Eu acho que ele manda muito bem, principalmente naquelas cenas em que ele tá totalmente ali pinoiado e tal. Aí falam da tal da Pedra Arken, que eu também até hoje eu não sei o que serve essa porra no filme. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que é aquilo. Caraca, eu ia perguntar isso agora, porque eu também fiquei assim, gente, eu não entendi. Mas não, é ninguém isso sabe mesmo, o que é né? aquilo. É aquilo. Dizem que é uma Silmaril, mas não pode ser, por causa que os Silmarils tiveram outros destinos, que não poderia estar na Montanha Solitária. Ninguém sabe o que é aquela merda. Ele tá lá na montanha, é uma parada bonita, enfim, ninguém sabe o que é. Não tem nada místico, né? De maneira geral. É só uma pedra muito, muito bonita. Quando vocês morrerem, perguntem pro Tolkien. Tolkien, ele vai lembrar. Eu acho que ele só jogou ali e depois ele esqueceu e não conseguiu desenvolver. Mas o Thorin, eu gosto, né? Porque ele é chamado de escudo de carvalho porque ele lutou uma guerra com um pedaço de madeira como escudo, né? Um carvalho. Muito legal. A história dele é maneira pra ele. E ele é mais amargurado do que aborrecido, né? Porque o reino dele foi tomado. Que ele é herdeiro ali de Múria, se não me engano, né? Casadão seria dele. Né? Aí ele tá, tipo, procurando. Na verdade, ele era de Ereborn. Ele era bom. Ele era Born, aí ele era Born é a Montanha Solitária. Aí ele é deposto, né? Porque o Smaug chega, e aí ele vai se refugiar em Múria. Aí Múria é invadida, tomada, e ele fala: não, cara, eu vou lá retomar o meu reino. E aí ele é mais amargurado do que qualquer outra coisa. Apesar de não ser lá minha trilogia favorita, né? Eu acho que o combate final é bem bacana, cara. É bem satisfatório, assim, dentro das limitações dos problemas que esse filme teve. Que a gente tem aquela luta final lá, tem o Kili e o Thorin, né? O Kili, sei lá. O Thorin morre e eu senti a morte do Thorin, apesar de não ser meu personagem favorito, né, e tal. Mas eu gosto da atuação dele, eu acho que deu pra sentir a morte dele. Tem Taruel chorando com o pai do Legolas, aí fala, nossa, era amor mesmo. Não. Isso é horrível, Fran. Isso é horrível. Isso é horrível. E ainda metem Legolas, ainda metem o Aragorn, não, vá pra puta que pariu, que lá você vai achar o Passo Largo e tal. Tipo, a galera querendo forçar ali conexão com o Senhor dos Anéis. Não, a versão estendida é até melhor, a batalha. Não, mas eu não quero ver, não. Não, mas ver só a batalha da versão estendida é muito legal. Porque tem as contramedidas dos anãos, né?
que é um pirocóptero que joga quando os elfos estão... Quando os elfos mandam as flechas, assim... Obrigado. Os anões mandam um pirocóptero. É muito maneiro essa parada, é muito legal. Pô, tem hora que vira Duna. Tem hora que vira Duna eu tava no cinema, eu tô assim... Essa é a minha maior decepção com essa guerra. Ah, é? Por quê? Porque, assim, tu vê aqueles vermes gigantes cavando um túnel debaixo da montanha, e beleza, serviço de delivery entrega, e tá aqui o exército, vou embora. Exato, porra, termina o serviço, porra. Pô, tu tem um monte de minhoca, mano, bota essas minhocas pra atacar, cara. Tipo, não, beleza, era só até aqui, valeu, tchau, acabou, 3,50, pago o táxi, tchau. Entendi. Porque você causa... Qual é o grande lance da Batalha de 5 Exércitos? É esse meio que cruzamento mesmo de possibilidades distintas, né? Tem o exército dos orcs que estavam em Múria, que estão perseguindo a companhia. Você tem um exército vindo de Mordor, de orcs, que é esses que estão vindo cavando um buraco e tal. Você tem o exército dos anãos chegando, você tem o exército do Reino da Floresta, e você tem o exército dos homens. Então, pô, legal, são 5 exércitos, vai ter uma batalha bacana e tal. Todo mundo no meio de todo mundo, ninguém é tempo de ninguém. Show de bola. Aí tem os minhocão gigantes e você não usa. É a mesma coisa, minha decepção com a Batalha de Pelennor, é só uma. Cara, como é que o Peter Jackson não botou 2 pedras pra bater no alto? Tipo assim, é clímax, bota as pedras pra bater. Cara, bota o minhocão pra lutar, pô. Traz essa dificuldade do mesmo jeito que os olifantes e os Nazgûs trazem lá nos campos de Pelennor, entendeu? Traz esse algo a mais, esse plus. E não teve. Bom, mas então, deixa eu só voltar um pouquinho. Então é isso mesmo, né? No final do filme, que eu quando assisti, eu entendi mesmo que o Legolas tinha que ir atrás do Passo Largo. Só que eu tava com essa questão na cabeça. Pô, mas o cara não é humano? Ele tá vivo ainda. Mas então tava assim, né? Pra linkar mesmo. Então tava certo. Mas aí, quando a gente fala que o negócio complica, por exemplo, Passo Largo é o nome que ele era conhecido lá na região de Bree, sabe? Entre os Rangers, porque o nome dele élfico é Elessar. Não, o nome élfico é Stel. Não, Elessar, do Aragorn. Elessar é o nome que ele adota depois que ele vira rei. Tem certeza? Eu acho que sim. Porque ele é chamado de Stel, que significa em élfico esperança. Isso. É aquela história que eu falei, que quando ele volta de batalha lá com os irmãos, com os filhos do Elrond, o Elrond fala pra ele, olha, você agora é um homem. E você já mostrou o seu valor. Seu nome não é Stel, o seu nome é Aragorn, filho de Arathorn e tal. Ele fala toda a linhagem dele, diz pra ele quem ele é. Entendeu? É Stel que ele dá o nome quando ele... Beleza, eu tenho 99% de certeza que você tá certo, tá? Mas em todo caso, não é pra dizer Passo Largo. Seja qual for, se é Stel ou Elessar, é o nome que era conhecido entre os elfos, é Stel, chama, você tem que ir lá conversar com o Stel, entendeu? Não vai atrás do Passo Largo. Porque é igual o Gandalf, gente. Cada região que o Gandalf vai, ele tem um nome diferente. Ele é conhecido por um nome. Ele é Mithrand, Gandalf, o Cinzento. Cada lugar tem um nome. E eu acho que isso também tinha que ser incorporado, já que é para fazer referência. Tudo bem, vamos falar Passo Largo para linkar com o primeiro encontro do Hobbit com eles em Bree. Mas... se tu reparar, mesmo depois deles saberem que o nome dele é Aragorn... Isso no filme, tá? No Seus Anéis. Mesmo depois dos Hobbits saberem que o nome dele é Aragorn, o Sam, principalmente, não chama ele de Aragorn, ele chama de Passo Largo. Ele vai Strider toda hora. Principalmente quando ele rola a cena, quando eles vão entrar em Moria e vem aquele monstro com tentáculos e tal. Sim. Ele chama ele de Strider. Só passando, outros nomes de Aragorn. Stel, Thorongil, Elessar, Telcontar, Enviniatar e Passo Largo. Oh, misty eye of the mountain below, keep careful watch of my brother's soul. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during sun. Galera, pra encerrar aqui, que nota vocês dão pra trilogia? Isso vai ser complicado. Que nota vocês dão pra essa trilogia? Olha, eu vou ser bem sincero, eu vou dar aí 2 cadeiras, tá? É equivalente a uma nota 5, 6 de muito boa vontade, sabe? Eu acho que não precisava de 3 filmes, como a gente já falou, sempre tem muita enrolação, sabe, nos filmes. O Peter Jackson, ele tá pouco inspirado nessa trilogia, mas eu também acredito que ele se virou como podia dentro do projeto, que devia estar fazendo uma pressão enorme em cima desse cara, porque era para ser o Del Toro para dirigir. Tem muito CGI aqui que
não me desce muito, sabe? Acho que tá muito perceptível. Não sei, não que a trilogia do Anel não tivesse CGI, tá, gente? Mas me parece que na trilogia do Anel, o CGI e efeito prático era uma coisa que tava melhor equilibrada, né? E, mano, eu concordo contigo, tá, Marcos? Taruel chorando pro pai do Legolas também, sabe? Não me desce. E o pai do Legolas falando, era amor. Era amor porra nenhuma, meu irmão. O Tauriel tava de fogo, sabe? A Tauriel, ela tava de... tipo essas mina patizinhas da Zona Sul do Rio de Janeiro, que quando vê um peão fica louca, entendeu? Ela viu um Killy e ficou, desculpa o termo, Camila, ficou toda molhadinha pelo cara e queria uma aventura suburbana, é isso. Porque o Killy é peão, parceiro. Ele é morador da Baixada, é Zona Oeste. Patizinha de Zona Sul não anda com a galera da Zona Oeste, não anda com a galera da Baixada, é isso. É muito sensual esse casal. E, porra, me botam Legolas sofrendo por isso, sabe? Tipo, o cara caladão, não sei o quê. Porra, não, cara, não. Se forçasse mais ia sair merda. Então, assim, vamos ver como é que vai ser esse filme do Gollum, né? Espero que saia algo muito melhor, mas para todos os efeitos, eu tô no modo espera. Eu dou também 2 cadeiras, cara, porque assim, tem momentos bons, mas cacete, tem muita coisa errada que poderia estar certo, cara, só de não existir. Só de não existir, sabe? Às vezes, menos é mais, e o filme precisava de muito menos para ser uma coisa mais enxuta. O Senhor dos Anéis é um épico, né? O Senhor dos Anéis é uma coisa mais grandiosa e merecia 3 filmes com 3, 4 horas de duração. O Hobbit, não. O Hobbit não precisava disso. Eu acho que seria... poderia ter o Hobbit, se fosse tratado da forma que ele deveria ter sido tratado, talvez estaria no mesmo nível que o Senhor dos Anéis. E eu digo isso sem medo de errar. Estaria no mesmo nível, mas infelizmente Peter Jackson foi megalomaníaco pra cacete e fez esses 3 filmes aí irregulares, extremamente irregulares, e por isso que eu dou 2 cadeiras. Bom, eu vou dar, como faz o meu trabalho aqui nesse podcast, eu vou dar 3 cadeiras. Eu concordo com as críticas de vocês, são as minhas também, assim, em coisas muito demoradas, muito extensas, que fica realmente um pouco chato, em coisas que não existiam e colocaram no filme para ter o que contar, né? Porque senão não ia ter nada. Mas aí eu sempre tento pensar de um lado, no olhar de quem tá só assistindo o filme, só por diversão. Acho que tem elementos que são bacanas, as lutas, essa questão, a gente reclamou aqui do triângulo amoroso, mas é uma coisa que vende, que dá engajamento, não tá ali à toa. Então, por essas e outras, enfim, eu vou dar 3 cadeiras. Embora realmente eu concorde que 2 filmes já seria o suficiente. Eu dou 2 cadeiras, tá? Concordo um pouco com o que a Camila falou. Eu acho que algumas coisas ali, para quem não conhecia o lore do Hobbit e só foi por causa do que viu o Senhor dos Anéis, e tinha o Legolas e tal, o chamariz, algumas coisas fizeram sentido. Mas é senso comum de todo mundo que fala do Hobbit, que é muito filme para pouca história, né? Ou seja, não precisavam ter 3, 2 seria o suficiente. Até peço desculpa pra galera se eu filmei palestrinha aqui, porque eu gosto muito de Senhor dos Anéis, do universo. Vira e mexe, eu tô escutando as histórias e tal, lendo um pouco mais sobre isso. Então tem coisa que a gente fica pensando e fica tentando contextualizar pra galera pra entender porque certa coisa não era pra estar em tal lugar, era pra estar mais adiante. Eu acho o primeiro filme muito bom, assim, bom, um ritmo bem bacana, ele é bem aventuresco. Tem a parte lá dos trolls, né, da pegadinha lá do sol nascer e todo o lance do Bilbo ser ladrão e ele não sendo ladrão, tipo assim, ele é vendido como um ladrão, mas ele nunca roubou nada. Mas ele, na esperteza dele ali, ele consegue se tornar um ladrão. Só que aí quando entra pro segundo e pro terceiro filme, eu acho que principalmente o segundo ele é esticado demais. Se você analisar narrativamente, tem pouca história acontecendo no segundo filme. Mas todas as tramas são esticadas para caber 3 horas. Seria muito mais fácil você tirar uma coisinha do primeiro, tirar uma coisinha do segundo e pegar as principais coisas importantes do filme e dividir nos 2. E aí você teria uma boa duologia. Mas a gente sabe que a Warner quer dinheiro, fez 3 filmes e a gente tá aí, por isso, 2 cadeiras. E é isso, galera. Se você tiver uma crítica, uma sugestão, você já sabe, mesa4@gmail.com, 04 numeral. Estamos no Spotify, Deezer e outros agregadores. 5 estrelinhas, isso é importante pra caramba pra gente. Também a gente tá no YouTube, então curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreve, manda essa gravação aqui pra aquela pessoa que adora Senhor dos Anéis. Meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima.